Nós vamos ouvir rapidamente uma palavrinha rápida, tá certo? Para você meditar. Para um pouquinho o que você está fazendo. É sempre bom a gente parar para ouvir a palavra de Deus, as coisas de Deus, né? Muito bom. E esse pastor, ele vai trazer uma palavra tão simples de entender e que, poxa, pode até mudar a tua vida, a situação da sua vida que você está vivendo. Você pode aprender muito com isso. Então, para um pouquinho, ouve e com certeza vai ser bênção de Deus para você. Em seguida a gente volta, é rapidinho, uma palavra rápida, e você com certeza vai ser abençoado através dessa palavra. Vamos ouvir então. Certo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Em 2 lugares, Lucas capítulo 17, e então coloque o marcador em Mateus capítulo 24. Então Lucas 17 e Mateus capítulo 24. Como você sabe, teremos 12 sessões de 30 minutos, um pouco menos, sobre a isca de Satanás. Agora, em Lucas 17, eu quero começar lendo apenas um versículo, depois nós voltamos para essa passagem. Verso 5, nós lemos, e os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Agora, esta é a parte final do ministério de Jesus, e você tem que entender que esses caras o tinham visto levantar os mortos, eles viram ele abrir os olhos do cego, viram abrir os ouvidos de quem nasceu surdo. Eles o viram fazer os aleijados andar, eles o viram alimentar 5.000 pessoas com alguns pães e peixes, o viram acalmar uma perigosa tempestade. Mas ainda assim, nenhum desses milagres os fez clamar e dizer, Senhor, nós vemos que há muita dúvida, precisamos de mais fé. O que eu quero perguntar é, o que foi isso que fez esses discípulos pedirem, Senhor, aumenta-nos a fé? Eu vou ser muito honesto com vocês. Esses caras não disseram apenas, Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acredito que se nós estivéssemos lá, Jesus fez uma declaração para eles, e depois dessa declaração, eles, Senhor, aumenta-nos a fé. Desesperados. Qual foi essa declaração? Volte para o verso 3 e você verá. Jesus disse, acautelai-vos. Se seu irmão peca contra você, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Agora veja o verso 4, e se ele peca contra você 7 vezes em um dia? Uau! E 7 vezes num dia vem para você dizendo, eu me arrependo, você deve perdoá-lo. E então os discípulos, eles clamaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Então não foram os milagres, foi simplesmente quando Jesus disse, quando seu irmão pecar contra você, perdoe-o. Agora, Jesus faz essa declaração no primeiro verso. Então ele disse aos discípulos, é impossível que não venham ofensas. Repita comigo, ofensas. Agora, ofensa, no grego, é uma palavra antiga grega, que é escandalon. Repita isso comigo, escandalon. Esta é uma palavra grega antiga usada para descrever o gatilho da isca que os caçadores usavam para pegar pequenos animais e pássaros. O caçador colocava a isca no escandalon, no gatilho, como chamamos hoje, e o animal pegava, ou o pássaro pegava a isca, e a gaiola fechava, prendendo ou matando ele. Desta forma, uma ofensa é a isca de Satanás, para pôr você, o crente, sob o cativeiro dele. Estão vendo isso? Agora, Paulo confirma isso quando ele escreve a Timóteo, eu vou ler para vocês 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26. Paulo diz, e um servo do Senhor não deve brigar, mas ser gentil com todos, capaz de ensinar e paciente, em humildade corrigindo aqueles que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento para que possam conhecer a verdade. Agora veja o 26, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Ele diz, e para que eles possam voltar a seus sentidos, repita, voltar a seus sentidos, e escapar da armadilha ou laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, o diabo, para fazerem sua vontade. Então Paulo diz, aqueles que se opõem, aqueles que se ofendem uns com os outros, são feitos cativos de Satanás para fazer sua vontade. Agora, o que assusta é que a maioria das pessoas que estão na armadilha da ofensa não sabem disso. Porque é isso que Paulo diz, para que possam voltar aos seus sentidos, porque se soubessem que estão presos, não ficariam lá. Eu estou pregando, é melhor você dizer amém. Estão pegando? Então, a coisa que eu descobri, eu preguei essa mensagem por todo o mundo, em todos os continentes, só não preguei na Antártica ainda para os pinguins, mas veja, eu digo a vocês, eu descobri algo.
que a maioria das pessoas que estão ofendidas nem percebem que estão? Em toda a conferência onde eu preguei essa mensagem, de 50% a 80% das pessoas responderam dizendo eu estou ofendido, e a maioria nem sabia que estava, até que a verdade veio. Estão comigo? Veja, um caçador, para conseguir pegar a presa, tem que colocar uma armadilha inteligente. Se você deixar a armadilha óbvia, não vai pegar nada. Se você decidir pular, se pular dentro da água, com um anzol na mão e disser, ei peixe, eu vou pegar você, ele não vai nem prestar atenção. Se você preparar uma armadilha e deixá-la bem óbvia, o animal não vai pegar aquilo. Satanás não é diferente. Ele é muito astuto, ele é muito astuto, muito sagaz. E ele sabe que a forma como ele pode te fazer cativo não é colocando uma armadilha óbvia, é fazendo algo muito sutil. Isso se chama ofensa. Repita, estar ofendido. Esta é a isca. Agora vá comigo para Mateus capítulo 24. Mateus 24. Agora, em Mateus 24, Jesus está falando dos últimos dias. Deixa eu perguntar aqui, quantos acreditam que estamos vivendo nos últimos dias? Posso ver suas mãos? Ok, isso é algo sobre o que não precisamos falar muito hoje, certo? Ou seja, estamos vivendo os dias e a estação da volta dele. Agora, os apóstolos, os discípulos, disseram a Jesus. Disseram, quais serão alguns sinais da sua segunda vinda? Qual será a evidência que você realmente está voltando? E Jesus começa a listar algumas coisas que acontecerão na terra, entre o povo de Deus. E um dos sinais que ele listou, eu achei muito interessante, é encontrado no verso 10. Ele disse, e então muitos, repita, muitos. Agora, a palavra grega aí para muitos é a palavra P-O-L-U-S, que significa o seguinte, muito, muitos e grande. Esta palavra de forma nenhuma implica em poucos ou alguns, significa uma grande parte de alguma coisa. Entendem? Então o que ele está indicando aqui é que haverá uma grande quantidade de pessoas, e eu posso dizer que eu tenho visto isso sendo cumprido, porque em todas as conferências que eu ministro ao redor do mundo, eu já disse de 50 a 80 pessoas respondem a isso. Então veja o que ele diz, então muitos ficarão ofendidos, repita, ofendidos. Trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Agora, isto é uma progressão. Uma ofensa vai levar a uma traição. E a traição, se não for tratada, acabará levando ao ódio. E você diz, de onde você tirou isso? Provérbios capítulo 18, verso 19 diz assim, você pode ver depois, apenas ouça. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Vou dizer de novo. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Agora, nos dias de Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, o que as fortes cidades tinham ao redor? Muros. E para que eles serviam? Vamos lá, você sabe, proteção. Aqueles muros eram feitos para manter fora as pessoas que lutavam contra você. E também eram feitos para que você deixasse as pessoas a seu favor entrarem. Correto? Então, o que Salomão está dizendo é que um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma forte cidade. Ele construiu muros. Agora, o Novo Testamento não chama de muros, ele chama de fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versos 3, 4 e 5 diz, embora andemos na carne, não guerreamos de acordo com a carne. Quantos sabem que estamos em guerra? Fico feliz que um terço saiba, e quanto ao resto? Quantos sabem que esse não é um playground, é um campo de batalha? Muita gente usando vestido ao invés de usar uma armadura, amém? Ficam pensando em voar quando Deus diz, preparem-se para a guerra. Boa pregação, amém. Eu ajudo você hoje. Só para saber que estão aqui, certo? Embora andemos na carne, não guerreamos de acordo com a carne, pois as armas da nossa milícia, ele continua dizendo, não são carnais, ou seja, da carne, mas elas são poderosas em Deus para derrubar fortalezas. Repita, fortalezas. Agora, essas fortalezas são demônios na atmosfera? Não. Agora, há um ensino valioso em Efésios 6 sobre demônios na atmosfera, mas aqui Paulo não está falando sobre isso. Ele continua dizendo que são fortalezas. No verso seguinte, verso 5, ele diz assim, lançando fora toda a imaginação, e o sentido literal é esse, todo raciocínio. Lançando fora todo raciocínio, repita, raciocínio. E onde ocorre o raciocínio? Aponte para cá.
lançando fora toda imaginação ou raciocínio e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus. Todos aponte para a cabeça, onde está o conhecimento? Ah, você está entendendo. É isso aí, olha só que palavra maravilhosa para você, né? Quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 70 vezes 7, né? Às vezes você tem um vizinho e você tá com a pulga atrás da orelha, né? Ele foi chato, não deu bom dia, jogou o lixo na minha porta, fez qualquer coisa. Tem que perdoar, a palavra de Deus diz que a gente tem que perdoar, senão você não consegue vencer as suas lutas, né? Como falou aí, né? O pregador falou. Você não consegue derrubar uma cidade, ou seja, seus problemas ficam mais difíceis de você resolver, né, amor? Realmente, que ensinamento maravilhoso. Então, claro que a gente não gosta, né, de ter essas coisinhas, essas picuinhas, mas temos que perdoar. É muito importante o perdão, você limpar seu coração. E tem um corinho que sempre quando eu estou chateada, que isso acontece, né? Não só comigo, mas com todos. E eu sempre digo, limpa o meu coração, Jesus, limpa o meu coração, Jesus, limpa, limpa. E fico pedindo para o Senhor Jesus limpar. E daí a pouco passa aquela coisa que aconteceu, passa, eu esqueço. Por quê? Porque eu recorri para ele. Peço, Senhor, limpa meu coração, não deixa que fique sujo por causa de besteirinhas, né? Que impede de você ser abençoado. Então, fica a dica aí para você, muito boa.